Bem-vindo à AFP Canoagem TV. O fim de semana passado foi pautado pela canoagem de mar. Destaque para a primeira edição da Taça de Portugal desta disciplina, que contou com condições excelentes para a prática deste desporto. Em Sesimbra e Setúbal disputou-se no dia seguinte a terceira etapa do Nacional de Mar, com um downwind perto da perfeição. Não percas os melhores momentos do mundo da canoagem. Conto contigo. Até já! Bem-vindo! Foi em Peniche que se realizou a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, competição que já não se realizava há algum tempo. Com forte ondulação e um downwind ao longo da maior parte do trajeto, foi o Clube de Canoagem de Setúbal a vencer o grandioso troféu. Decorreu no passado dia 2 de junho a mítica travessia Berlenga Ocean Challenge, onde pela primeira vez a canoagem de mar disputou ao fim de algum tempo a sua Taça de Portugal. Contando com a participação de cerca de 20 embarcações unicamente masculinas de surf-ski mono e bilugares, que fizeram o seu embarque para a Ilha das Berlengas, perto da Marina de Peniche, a fim de aí poderem largar nas 7 regatas em competição para o percurso de aproximadamente 15 km até à praia do Molho Leste. Após um atraso considerável por motivos logísticos de outras embarcações, a partida deu-se já perto das 14 horas, sendo que inicialmente estava prevista para as 11 da manhã. A totalidade da prova decorreu praticamente toda em downwind, sendo que nos últimos quilómetros de prova o vento já superava lateralmente. A ondulação permitiu a prática do surf-ski, embora algumas correntes contrárias dificultassem a competição de alguns atletas, mas mesmo assim chegaram a considerar que esta prova foi uma das melhores em Portugal continental dos últimos tempos. A sagrar-se vitorioso na prova rainha de SS1 Sénior do Setúbal, Luís Ventura, a cortar a meta em primeiro lugar, seguido do seu colega de equipa, Ernesto Gomes, vitórias que levaram o seu clube a pontuar coletivamente 2.310 pontos, tendo a Taça de Portugal sido atribuída ao Clube de Canoagem de Setúbal. Já tenho cá vindo todos os anos, já é a quarta vez que venho, sempre de seguida. Este ano viemos outra vez, as condições estavam muito favoráveis para o downwind e foram 15 km sempre a favor. Foi esperar para a altura certa e foi muito bom. Na embarcação monolugar de júniores do Náutico do Litoral Alentejano, Afonso Dórdio a conseguir a posição mais alta do pódio. Eu distraí-me um bocado e afastei-me da costa, e quando notei tive que voltar para dentro e fui contra as ondas. Estava a ver que não voltava para cá facilmente. Nos veteranos de SS1, vitória para João Barbosa Andrade do Dark Kayak Club, a vencer em SS1 Veterano B, e José Carmo do Vila Condense a sagrar-se vencedor em SS1 Veterano C. Foi muito dura, portanto estavam ondas muito grandes e em cima das ondas grandes tinham sempre ondas desencontradas, umas da direita, outras da esquerda, era muito difícil surfar. A maior parte do tempo foi controlar para não virar e praticamente foi só remar a partir do cabo até aqui. Muito bem. Uma experiência a repetir ou nem por isso? Sim, já é a quarta vez que eu venho cá, mas para o Campeonato Nacional. É a primeira vez que se disputa a Taça de Portugal, é pena que não tenham vindo outros atletas, mas amanhã temos uma prova importante e muito dura. Vamos lá ver se amanhã também não pago eu a fatura. Encontramos ondas desencontradas, portanto foi um desafio, foi magnífico, portanto foi uma experiência nova, gratificante, porque deu para perceber e para aprender um pouco mais nesta prova e, acima de tudo, desfrutar do que é a travessia de Peniche, das Berlengas a Peniche. Nos surf-skis de equipas, o Clube Fluvial de Odmira a vencer nas 3 regatas de duplas. Em SS2 Sénior, Marcos Carvalho e Ricardo Encarnação Silva a levar a melhor. Em SS2 Júnior, António Silva Soares e Miguel Portela Oliveira a vencer. E em SS2 Veterano A, a dupla de Fernando Encarnação e Vasco Marcos a conseguir o ouro também. Foi um bocadinho difícil, mas estavam umas condições muito boas, foi um bom downwind e uma boa prova. No fundo correu dentro das expectativas e correu bem.
Para a primeira experiência não estávamos à espera do resultado, tínhamos apenas um adversário, não esperávamos ganhar, não é? Mas correu bem, surfámos bem e para a primeira vez foi bom. Sim, o mar estava bastante bom, deu para surfar bem as ondas, éramos a única embarcação S2 Júnior, portanto foi mais tranquilo, mas viemos também a picar um pouco com os treinos e pronto, acabámos por chegar atrás deles, mas foi uma prova bastante fixe. As ondas vinham de todo o lado, mas deu para surfar. Contentes com o resultado? Sim, muito. E um agradecimento à organização pelas questões de segurança da prova. As ondas foi melhor, mas tivemos algumas dificuldades com as ondas. O barco encheu muita vez de água, mas dá mais gosto assim. Terminando com um balanço positivo numa organização da Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com a Península de Peniche Surf Club e com o apoio da Câmara Municipal de Peniche, que aqui sublinhou pretender trazer ainda mais cor e animação náutica à sua cidade através da realização de mais provas de canoagem. Estas provas, no fundo, enriquecem-nos e trazem-nos e demonstram-nos que há uma grande potencialidade no nosso concelho, naquilo que temos ainda para aproveitar, e é isso que é a nossa intenção, é acarinhar todos aqueles que queiram trabalhar connosco, dentro das limitações que nós temos, mas também aproveitando os recursos humanos, esta vontade deste clube e também a vontade da Câmara Municipal em transformar este concelho rapidamente num concelho mais aberto ao país e ao mundo, que isto é uma palavra um bocadinho gasta às vezes, mas nós temos que abrir o nosso concelho ao país, principalmente, e a estes atletas que no fundo fazem o mar, a água, as ondas, a sua preferência, e é isso que nós temos que estar atentos a todos os sinais da comunidade, e é isso que estamos a fazer. Nós tivemos o privilégio de ter aqui a nossa primeira taça de Portugal de canoagem de mar. Tivemos um nível de participação de acordo com amanhã há uma prova também do Nacional, e é normal que os atletas também tenham que optar nas provas que fazem, mas hoje de facto as condições estiveram excelentes, nós somos muito resistentes e resilientes, porque rapidamente retomamos a nossa forma após levarmos alguma porrada, e de facto hoje revelou-se que a aposta foi ganha, teve uma prova fantástica, mais umas ondinhas ainda tinha sido melhor, mas correu tudo, foi extraordinário, correu muito bem, os atletas de excelente nível, foi tudo extraordinário, adorámos, e é um privilégio para nós que recebemos a Federação Portuguesa de Canoagem. Esta prova é uma prova única no país, uma prova que consegue juntar 3 federações náuticas, como é o caso da canoagem, o rem e o surf, juntando ainda 2 parceiros fundamentais, que é o Peniche Surfing Club, que consegue ter as 3 modalidades, e uma Câmara cuja paixão são os esportes náuticos, tem todos os conteúdos para que a prova decorra com sucesso. Acho que foi mais uma vez aqui a edição 2018, este ano pela primeira vez Taça de Portugal de canoagem de mar, que teve como um vencedor o Clube de Canoagem de Setúbal, que vamos ter amanhã também mais uma etapa de canoagem de mar. No dia seguinte à taça foi entre Sesimbra e Setúbal que se realizou outra grande prova do Nacional de Mar. Aqui disputou-se a terceira etapa ao longo de paisagens sublimes proporcionadas pela costa sul da Serra da Arrábida. Num fim de semana pautado pela canoagem de mar, foi no Porto de Sesimbra que se ultimaram os preparativos para o início de uma renovada competição oceânica. Já na Baía de Sesimbra, com a água pelos tornozelos no areal da Praia do Ouro, cerca de 160 atletas dos 25 clubes em prova arrancaram pelas 15h30 para a terceira etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar,
contando com um percurso inédito de 21 km ao longo da costa sul da Serra da Arrábida até à meta implantada na Praia da Saúde, já no concelho de Setúbal. O itinerário revelou-se perfeito, oferecendo aos canoístas desta disciplina condições excelentes de downwind ao longo de toda a costa da Arrábida, tendo os últimos quilómetros sido acompanhados de menos vento e ondas por já se encontrarem perto do estuário do Rio Sado. Destaque para o atleta do Naval de Sesimbra, João Santos, que pela terceira edição consegue a vitória em SS1 Sénior, após no último quarto da prova conseguir desmarcar-se do atleta do Sporting, Artur Pereira, que até lá seguia em primeiríssima posição. Muito feliz, a prova sem dúvida correu muito bem, as condições surpreenderam-me, não estava à espera que fôssemos ter condições de downwind, estava à espera mais de mar lateral e de uma prova mais dura. A prova foi dura sim, mas mais os últimos cerca de 5, 6, 7 km, agora na parte final a entrar no Sado e aí sim com água lisa, foi mesmo muito duro e foi sofrer até ao final. Agora a parte inicial, downwind, é o que eu gosto e aí correu muito bem, aí foi fixe. No feminino deste escalão e categoria, também a contabilizar a sua tripla vitória neste campeonato, esteve Sara Rafael, do Litoral Alentejano, enquanto nos júniores foram os atletas Bernardo Pereira, da Calheta da Madeira, e Mafalda Vantazic, do Clube do Mar Costa do Sol, a igualmente repetirem as suas vitórias. Esta prova foi muito boa, não estávamos à espera, porque nesta altura do ano o vento não é suposto estar nesta direção, mas foi muito bom. Conseguimos durante 15 km surfar, foi perfeito. Claro que os últimos quilómetros foram duros, muito duros, mas pronto, somos atletas, temos de estar preparados para isso e foi melhor do que estávamos à espera, porque deu para surfar. Entre todas, melhor foi a dos Açores até agora, porque foi sempre em downwind, mas esta também teve muito bem e estou muito contente porque de facto creio que a especialidade de surf ski está a evoluir, estamos no bom caminho e esperemos que as próximas provas também estejam boas para nós. O mar estava parecido mais com a prova dos Açores, a meio da prova estava no downwind perfeito mesmo, consegui apanhar as ondas da melhor maneira. No fim apanhamos um bocadinho de vento contra e de lados e depois tornou-se um bocadinho mais difícil manter o mesmo ritmo, mas acho que foi uma prova favorável e conseguimos atingir o objetivo, o que é sempre bom. Foi sem dúvida das melhores provas, foi uma prova muito longa, tive de jogar muito bem com a minha capacidade de resistência, mas eu gostei muito da prova, tem um bom swell até aos 14 km, depois dos 14 km acalmou um pouco as ondas porque levámos com o vento de lado, porque não tínhamos a proteção da arriba, mas de resto foi uma excelente prova e espero para o ano voltar a ver esta etapa. A vencer nos escalões de veteranos A e B das embarcações monolugares estiveram os atletas do Clube de Canoagem de Setúbal, Artur Tomás e Carlos Cruz, respectivamente, enquanto nos veteranos C foi o atleta de Coimbra, Hélio Henriques, a conseguir o lugar mais alto do pódio. Nas canoas oceânicas, destaque para a repetição das anteriores edições com a vitória de Rui Reis, do Náutico do Litoral Alentejano, a cortar a meta em primeiro lugar. Correu bem, mas até uma parte foi downwind bom. Mas ali de meio para a frente parecia que tínhamos batido numa parede. Arremávamos e não andava. Muito doloroso. Um bocado doloroso, muito tempo sentado. Destaque ainda para a primeira embarcação bilugar que cortou em primeiro na geral e em SS2 sénior masculino, com a dupla de Diogo Patrício e Nuno Nascimento Silva de Mil Fontes a cortarem a meta em primeiríssimo lugar. Sim, correu bem. Foi um percurso diferente do normal. Peço desculpa. Normalmente a prova é sair aqui de Setúbal, ir ali à praia da Anixa, se não me engano, e voltar a Setúbal outra vez. Maioritariamente é uma prova de rio, hoje foi maioritariamente uma prova de mar. Sim, teve vento pelas costas, teve ondas, teve tudo para ser uma bela prova e foi uma bela prova e conseguimos vencer, felizmente. Ali aos 7 km começou
o vento a acalmar e a ficar meio de lado foi um bocadinho duro, mas depois conseguimos vencer e estou feliz por isso. A conseguir ouro pela terceira vez estiveram os irmãos Esteves do Litoral Alentejano em SS2 misto, enquanto que a dupla de séniores femininos de Nara Varela e Catarina Carvalho garantiram a vitória pela segunda vez neste campeonato. Estavam muito melhores realmente do que a primeira, conseguimos aproveitar o facto de termos um barco bastante estável, caso não contrário ao que tinha acontecido na primeira vez, o que nos permitiu realmente manter-nos mais ou menos estáveis e com condições para fazermos a prova que fizemos. A vencer no escalão de júniores dos surfskis bilugares esteve a dupla do Litoral Alentejano, Pedro Rosa e Diogo Neves. Correu bem, o arranque foi forte, depois com o downwind conseguimos apanhar os adversários e conseguimos dar alguma distância, só que depois para o final tivemos de dar sprint para a vitória, pois os adversários apanharam-nos. A parte mais difícil desta competição foi quando as ondas acabaram e houve ali uma altura em que não havia ondas nem contra nem a favor, estava assim um bocado complicado e essa parte foi muito complicada, foi muito puxada. Nas duplas de veteranos a vencer no escalão B estiveram os atletas de Amora, Pedro André e Carlos Figueiredo, enquanto a equipa de Odmira venceu o escalão A com Fernando Encarnação e Vasco Marcos a garantirem uma vez mais o lugar mais cobiçado de pódio. Muito bom percurso, tivemos boas condições para o surf-ski, só o último troço é que foi mais complicado, mas lá conseguimos o primeiro lugar. Foi hoje para mim foi a melhor prova que fiz até hoje. Foi excelente mesmo. Apanhámos as ondas, já estavam perfeitinhas para o nosso barco. Clube do Mar Costa do Sol vence pela terceira vez este campeonato por equipas. Posição de liderança, vamos ter que continuar a trabalhar neste sentido. Nós preparamos bastante melhor ainda para esta prova, uma vez que era uma prova mais comprida e que sabíamos que as condições iam estar para a prática do downwind. Vamos continuar a trabalhar neste sentido e vamos continuar a fazer aquilo que temos feito até agora, é a dedicação ao máximo. A Câmara Municipal de Setúbal, que eu aqui represento, está obviamente satisfeita com este evento, que já organizamos há alguns anos. O Campeonato Nacional de Caiaque Mar faz parte do regular do programa dos Jogos do SAD, que é um programa desportivo organizado pelo município de Setúbal. É a primeira vez que fazemos isto com este formato, que a Federação de Canoagem faz com este formato, portanto esta vinda de Sesimbra para cá. Normalmente fazemos só uma volta à Pedra da Aricha e regressar. Estamos obviamente satisfeitos, para já porque é um formato novo, mais duro, e que ainda por cima teve esta característica de ter batido um recorde de participantes, julgo que cerca de 150, 25 clubes de todo o país e ilhas, e portanto para a Câmara de Setúbal é obviamente uma satisfação muito grande. Uma prova organizada pelo Clube de Sesimbra e Setúbal, uma parceria. Fizemos um downwind quase o caminho todo, de Sesimbra até Setúbal, com uma participação de 25 clubes, cerca de quase 200 atletas, e foi um balanço muito positivo, correu tudo bem. Foi uma organização conjunta entre o Clube Naval de Sesimbra e o Clube de Canoagem de Setúbal. Acho que correu bastante bem, acho que os atletas ficaram satisfeitos, nós como organizadores também ficámos satisfeitos. O vento ajudou, exceto aqui nos quilómetros finais, mas nós também não conseguimos mexer no tempo e nas ondas, mas julgo que o salto foi bastante positivo. Lá para a primeira edição acho que foi bastante bom e só podemos melhorar daqui para a frente. Pelo menos a nossa parte é repetir, sair do Clube da Canoagem de Setúbal também, e penso que a parte da Federação Portuguesa também vamos repetir esta edição muito mais vezes. Foi uma excelente competição, era algo que nós já pensávamos fazer há algum tempo. Houve um entendimento muito bom e foi muito fácil trabalhar o Clube de Canoagem de Setúbal com o Clube Naval de Sesimbra, e nós, enquanto Federação, claro que apoiámos e que criámos todas as condições, e foi, como disse, de facto uma prova inédita, não só porque neste percurso tivemos a sorte, que é disso que se trata também muitas vezes, de ter um excelente downwind. Foi, portanto, um percurso, mais uma vez este ano, que deixou contentes os competidores, por um lado. Por outro lado, é uma paisagem deslumbrante que passa aqui em plena Serra da Arrábida e que não é indiferente aos atletas.
Todos os feedbacks foram espetaculares, foram muito bons e de facto estamos muito orgulhosos, quer o Clube de Canoagem de Setúbal, quer o Clube Naval de Sesimbra, quer a Federação Portuguesa de Canoagem, porque tivemos aqui todo Portugal representado. A quarta etapa deste campeonato realiza-se em Vila Nova de Mil Fontes, em meados de julho. Em Praga, no Campeonato Europeu de Slalom, os atletas da Seleção Nacional, Ivan Silva e Frederico Alvarenga, não chegaram às tão desejadas semifinais de K1 e C1. Ivan Silva terminou assim a sua presença no Europeu, no 34º lugar da geral, num total de 65 participantes. Frederico Alvarenga ficou-se pela 33ª posição nas eliminatórias em C1. Ainda falando em competições europeias, arrancaram hoje os 3 atletas convocados para representar Portugal no Europeu de Velocidade a realizar em Belgrado, na Sérvia, de 8 a 10 de junho. Com algumas novidades, a participação portuguesa contará com a integração de Hugo Rocha e Helder Silva na sua equipa e Francisca Leia voltará a competir no K4, tendo a atleta Francisca Carvalho ficado de fora nesta competição. A luta pelos títulos será certamente disputadíssima. Desejamos desde já boa sorte a todos. Por cá, no próximo dia 10 de junho, Crostuma será anfitriã da segunda etapa do Nacional de Esperanças, que em simultâneo realizará o seu 37º Internacional de Maratona. Por hoje é tudo, regresso para a semana com mais novidades. O melhor da canoagem à distância de um clique, FP Canoagem TV, a qualquer hora, em qualquer lugar. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.